Eu cumprimento a todos que estão assistindo a esse vídeo com a paz do Senhor. Meu nome é Moisés Amâncio e esse é o canal Assembleiano Apologista. E no vídeo de hoje nós estaremos fazendo aí uma palestra sobre o seguinte tema, sobre a expressão quem são os filhos de Deus aqui de Gênesis 6:4. Nós vamos saber qual é o significado aqui da expressão os filhos de Deus e também estaremos falando sobre nefilins. E para isso eu trouxe aí um convidado especial para a gente estar fazendo esse bate-papo aí, conversando e debatendo sobre esse tema. Então nós estaremos vendo aí qual é a visão da Assembleia de Deus sobre esse tema aí, a expressão os filhos de Deus, e qual é a visão das Testemunhas de Jeová sobre o mesmo tema. Então eu peço a você que não é inscrito no canal, que você possa se inscrever aí e ativar o sininho das notificações para que você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal Assembleiano Apologista. Lembrando a você que esse é um canal de debates bíblicos, perguntas bíblicas, estudos bíblicos e versículos polêmicos. Então, se você ainda não é inscrito aí, peço que você se inscreva e ative aí o sininho das notificações. Então, vamos aí para o vídeo de hoje. Então vamos aí para o vídeo de hoje. Nesse momento eu gostaria que o nosso convidado especial ele se apresentasse aí e falasse qual é a posição aí que ele vai defender aí sobre o tema, mostrando a visão dele das Testemunhas de Jeová. Então vamos ouvir ele aí. Boa noite, eu sou um estudante da Bíblia e nessa conversa aí que eu vou ter com o senhor Moisés, nós estaremos conversando aí sobre o tema da expressão Filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus aí? Ali da passagem de Gênesis, capítulo 6 e versículo 4. Eu estou aqui em minhas mãos, uma das nossas revistas, né? Hoje o título dela é Escute a Deus e Viva para Sempre, né? E então eu estarei defendendo a visão das Testemunhas de Jeová. E na página 12 aqui, dessa revista, uma revista muito bela, cujo título que eu já disse é Escute a Deus e Viva para Sempre, na página 12 está abordando esse assunto aqui. E o que fala nessa revista? Qual o ensinamento das Testemunhas de Jeová sobre esse assunto? O nosso entendimento é que alguns anjos, na rebelião de Satanás, eles se ajuntaram a ele e eles se transformaram em homens. E eles casaram com mulheres aqui da terra e eles tiveram filhos e esses filhos eles eram sobre-humanos. E esses filhos aí, dessa relação, eles eram os fortes, né? E os violentos naquela época lá. E nós vamos ver isso na página 14 aqui dessa revista que eu apresentei a vocês. E na página 12. Na página 14 diz que quando aconteceu o dilúvio, né? Os anjos aí, eles abandonaram os seus corpos e eles se tornaram demônios, né? Os corpos deles vieram a morrer e eles se tornaram os demônios que hoje ficam andando aí para várias partes aí da terra. Essa é a nossa visão. E através dessa relação aí, dos anjos com as mulheres, nasceram os nefilins, nasceram os gigantes. Essa é a posição que nós defendemos, as Testemunhas de Jeová. E você que está assistindo a esse vídeo aí, se você quiser mais informação sobre o tema, é só você visitar o nosso site oficial, que é jw.org. Aí você vai lá na biblioteca online da Torre de Vigia e acesse lá a palavra nefilins. E aí você fica sabendo ali qual é o significado da palavra nefilins, né, que é gigante, e fica sabendo tudo sobre o tema. Então vamos lá, nesse momento aí eu vou estar falando qual é a nossa visão aí da Assembleia de Deus a respeito do tema, sobre essa expressão aí,
os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus aqui de Gênesis 6:4? Nós vimos aí pelo nosso amigo aí, estudante da Bíblia, que para eles os filhos de Deus são anjos aí, né, que se rebelaram juntamente na rebelião de Satanás, e eles se materializaram em homens e tiveram relação com as mulheres, por isso que nasceu os nefilins, que no hebraico significa gigante, e também, né, por isso que são os homens ali de fama, né, os homens ali de guerra e de fama ali de Gênesis 6:4, essa é a visão deles, mas a nossa visão é a visão correta das Sagradas Escrituras, porque a Bíblia ela não dá a expressão os filhos de Deus somente, não chama somente os anjos de os filhos de Deus, mas a Bíblia também chama todos aqueles que são homens da linhagem da promessa, todos que são da linhagem abraâmica, que são da linhagem ali que formaram a nação de Israel, todos os hebreus, todos eles são chamados de filhos de Deus na Bíblia. Essa expressão são usada também para os israelitas. E também, não somente para os israelitas, essa expressão, os filhos de Deus, também são são usados para todos aqueles gentios que servem ao nosso Deus. Quando nós olhamos ali também em Deuteronômio, nós vamos ver ali numa passagem, essa expressão ela é usada ali para os filhos de Sete, que é a linhagem, né, que servia a Deus. Então, para nós, a expressão filhos de Deus, então somente a Bíblia está chamando de filhos de Deus a linhagem ali, a descendência de Sete. E os filhos dos homens, para nós, é a linhagem de Caim. Isso sim é o que a Bíblia quer ensinar. Esse é o sentido verdadeiro da expressão filhos de Deus. Eu gostaria de perguntar aí, então, para você, se a Bíblia dá também esse título, chama também a descendência aí de Sete, né? Chama todos aqueles que servem a Deus de filhos de Deus. Então, por que vocês querem falar que essa expressão aí, que foram os anjos que tiveram relação com as mulheres? Gostaria que você explicasse isso para a gente melhor aí. Então, senhor Moisés, o senhor disse aí que a expressão filho de Deus é usada também para os servos de Deus, do nosso Deus Jeová. Mas vamos ver o que fala aqui em Gênesis capítulo 6, que é o texto que nós estamos conversando aqui nesse assunto. Gênesis capítulo 6, o versículo 2 e o versículo 4 diz assim, as Sagradas Escrituras. Então os filhos do verdadeiro Deus começaram a notar as filhas dos homens, que elas eram bem parecidas, e foram tomar para si esposas, a saber, todas as que escolheram. Versículo 4. Naqueles dias veio a haver os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos do verdadeiro Deus continuaram a ter relações com as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, e eles eram os poderosos da antiguidade e os homens de fama. Gostaria de fazer uma pergunta para você, senhor Moisés. Se não são anjos aqui neste versículo, então por que aqui fala no versículo 4? Continuaram a ter relações com as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, e elas eram os poderosos da antiguidade, homens de fama. Se eram homens normais, então por que depois dessa relação aqui que os anjos tiveram, que aí a Bíblia fala que os filhos, eles eram os poderosos da antiguidade e os homens de fama? Bom, então vamos lá. Você falou aqui, fez uma pergunta aqui sobre Gênesis capítulo 6, versículo 4. Vamos ler aqui então. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes. Olha só, presta atenção, hein? Havia, ou seja, já existia naquela época gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama.
E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Bom, então nós lemos aqui no versículo 4 que já havia, que já existia. Primeiro que já existia, porque é só uma raça de gigante. Já existia antes, né, dos filhos de Deus conhecer os filhos dos homens, e depois também que eles conheceram, continuaram nascendo gigante, ou seja, uma raça de gigante. Aí a sua pergunta é a seguinte, se não foi anjos que teve relação aqui, então por que depois nasceu os varões de fama aqui, né? O próprio versículo 5 aqui responde depois, está dizendo aqui, ó, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então por que eles foram varões de fama? Porque a maldade, depois desse ato da linhagem de Sete, da linhagem adâmica, a linhagem que servia a Deus, né, ter aí pecado e ter relação aí com as mulheres da linhagem de Caim, o que aconteceu? O pecado ficou tão forte que eles foram cada dia mais sendo dominados pelo inimigo de nossas almas. E aí, quando a maldade entrou tanto no coração deles, por isso que a Bíblia chama eles de varões de fama, varões ou varões de guerra, de fama, porque eles realmente, o mal entrou no coração deles, o pecado entrou no coração deles, que eles foram dominados de uma certa forma muito grandiosa pelo o inimigo de nossas almas. Eu gostaria de ler em Deuteronômio capítulo 14, versículo 1, onde nós vamos ver ali que a descendência de Sete, né, descendência adâmica, né, da onde descende Abraão e a nação de Israel, ela é chamada, né, a nação de Israel, os hebreus, o povo de Deus, eles são chamados de filhos de Deus. Está lá em Deuteronômio capítulo 14, Deuteronômio 14, versículo 1. Deuteronômio 14, versículo 1. Capítulo 14, diz assim: Filhos sois do Senhor, vosso Deus, não vos dareis golpes, nem poreis calva entre vossos olhos, por causa de algum morto. Ou seja, aqui, está claramente aqui, em Deuteronômio capítulo 14, versículo 1, a nação de Israel, Deus está chamando o seu povo aqui de filhos meus. Está escrito aqui, ó, filhos sois do Senhor. Entendeu? Então, a expressão filhos de Deus, ela é usada para a nação de Israel, para o povo de Deus. Gostaria de ler aqui também, senhor Moisés, Jó, capítulo 1, e o versículo 6. Vamos ver o que fala em Jó, capítulo 1, e o versículo 6. Na tradução do Novo Mundo diz assim: Ora, veio a ser o dia em que os filhos do verdadeiro Deus entraram para tomar sua posição perante Jeová, e até mesmo Satanás passou a entrar no meio deles. Eu vou ler agora também Jó, o capítulo 2, e o versículo 1. Fala assim: Depois veio a ser o dia em que os filhos do verdadeiro Deus entraram para tomar a sua posição perante Jeová, e também Satanás. Satanás passou a entrar no meio deles para tomar a sua posição perante Jeová. Então, nós lemos aqui na Bíblia que a expressão filhos de Deus é usada para os anjos, não é usada para os homens que servem a Deus. Você usou aí, né, Jó capítulo 1 e o capítulo 2 ali, é óbvio. Nós vemos ali naquelas passagens claramente ali, a expressão filhos de Deus também é usada para anjos. Nós sabemos disso. Nós não negamos que a expressão é usada também para anjos. Você que está negando que a expressão é usada para os filhos, para aqueles que servem a Deus. Mas, como eu já te disse para você, lá em Deuteronômio 14, versículo 1, que eu já li para você, lá mostra que os descendentes de Sete, a linhagem de Sete, a linhagem de Israel, o povo de Deus, eles são chamados de filho de Deus. Eu já li ali para você. E também quando nós olhamos na Bíblia, nós encontramos vários versículos
onde fala para nós que homens espirituais eles se tornam filhos de Deus. Vou citar vários textos para você aqui e vou ler um desses textos. Olha só, em Gênesis 3, versículo 26, fala que os homens espirituais eles se tornam filhos de Deus. Em Filipenses 2, versículo 15, Romanos 8, versículo 14, o versículo 16, versículo 19, versículo 21, em Mateus 5, versículo 9, João capítulo 1, versículo 12, João capítulo 11, versículo 52, 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2, 1 João 3, versículo 10 e 1 João capítulo 5 e versículo 2. Gostaria de ler aqui para você 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2. Vamos ler o que fala aqui para você ver. 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então nós vemos claramente aqui a expressão para aquele que serve a Deus. Fôssemos chamados filhos de Deus. Então nós somos chamados de filhos de Deus. Quando nós lemos Filipenses capítulo 2, versículo 15, vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então fala claramente aqui que nós somos filhos de Deus, né? Todos que servem a Deus são chamados de filhos de Deus aqui também, nesse texto. Olha, senhor Moisés, quando o senhor fala aí que a expressão filho de Deus, ela é usada para a linhagem da promessa, para homens que servem a Deus e para a descendência de Sete, eu não concordo com isso. Porque vamos ver Judas, versículo 6, versículo 7, para ver o que fala. Eu vou ler aqui Judas, versículo 6 e versículo 7. Versículo 6 diz assim: E os anjos que não conservaram a sua posição original, mas abandonaram a sua própria moradia correta, ele reservou com laços sempiternos em profunda escuridão para o julgamento do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e a cidade em volta delas, as quais da mesma maneira como os procedentes, tendo cometido fornicação de modo excessivo e tendo ido após a carne para um uso desnatural, são postas diante de nós como exemplo de aviso, por sofrerem a punição judicial do fogo eterno. Então nós vimos aqui que os anjos eles não conservaram a sua posição original, mas eles abandonaram a sua própria moradia correta para eles poderem coabitar ali com as mulheres dos homens. Então eles abandonaram e eles pecaram, né, com essas mulheres aí, e por isso eles foram jogados ali na escuridão, no grande abismo ali. E eles vão ser jogados no fogo eterno, ali está falando, eles vão ser destruídos com o fogo eterno. Então eu não concordo com tudo isso que você fala, senhor Moisés, que a expressão filho de Deus se refere aí aos descendentes de Sete e todas as pessoas que servem a Deus Jeová. Eu não concordo com isso. Olha, você usou aí Judas versículo 6, né? Onde os anjos ali eles pecaram, eles foram aprisionados ali. Mas esse texto aí que você citou,
quando os anjos eles se rebelaram, né? Quando Satanás se rebelou, foi desde o princípio isso. Não foi depois que o ser humano já havia sido formado, que já havia civilização aqui na Terra, mas bem antes, né? Bem antes de Deus criar o ser humano, o inimigo já havia se rebelado, já havia sido expulso, né? Levou a terça parte dos anjos juntamente com ele. Mas voltando aí sobre os versículos aí que eu estava falando, né, de homens que eles se tornam homens espirituais que se tornam filhos de Deus, quando nós lemos Romanos capítulo 9, versículo 8, nós vemos dizendo ali que os filhos da carne, eles não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são filhos de Deus. Então nós vemos claramente que a expressão filhos de Deus é usado na Bíblia para homens que servem a Deus, para a linhagem de Sete, como eu já disse, fica claro na Bíblia. Não bastasse isso também, quando nós olhamos em Lucas capítulo 20, versículo 36, lá está dizendo que os salvos eles são iguais aos anjos, eles são chamados de filhos de Deus. Olha só que engraçado, está dizendo aqui em Lucas capítulo 20, versículo 36, que os salvos são iguais aos anjos, são chamados de filhos de Deus. Então não são só os anjos que são chamados de filhos de Deus, mas os salvos, aqueles que servem a Deus, eles também são chamados de filhos de Deus. É isso que quer dizer aquela expressão aí de Gênesis capítulo 6, versículo 4. E quando você fala aí que os anjos que se rebelaram, desceram aqui na terra, se materializaram aí e tiveram relação com as mulheres, negativo, meu querido. Porque o próprio Jesus Cristo ele disse lá em Mateus capítulo 22, versículo 30, que os anjos eles não se casam e não se dão em casamento. Ora, se os anjos eles não se casam e não se dão em casamento, como que eles iriam vir aqui e se materializar e ter relação com mulher? Eles não se casam, não se dão em casamento. Eles não têm desejo para isso, para fazer esse tipo de coisa na carne. O próprio Jesus ele disse isso. Você querendo acreditar nessa doutrina, nesse ensinamento aí, você está negando o que o próprio Jesus ele disse, que anjos não se casam e não se dão em casamento. Está claro isso? Como pode vocês acreditar numa doutrina dessa? Uma doutrina terrível, não tem nem como, não tem base bíblica para isso. Eu tenho certeza, gostaria até de te perguntar, que para vocês formular essa doutrina de vocês aí, eu tenho certeza que vocês não devem usar somente a Bíblia, não a Sagrada Escritura, não, porque não tem nenhum versículo na Bíblia que fala que esses anjos se materializaram e eles tiveram relação com as mulheres e tiveram filhos, por isso que nasceu os nefilim gigantes. Vocês supõem que aconteceu isso. É uma suposição, é somente uma tese. Então, como não tem base bíblica para isso, vocês querem ligar aí essa passagem de Judas, versículo 6, que ali foi quando os anjos se rebelaram, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não faz ligação com os dias de Noé. Então eu tenho certeza, com quase convicção, que vocês devem usar um livro apócrifo, o nome dele é Enoque. Vocês devem usar esse livro então para formularizar aí essa doutrina de vocês. Então gostaria de deixar essa pergunta aí para vocês, só pode ser isso, vocês devem usar um livro apócrifo então, porque não tem base bíblica para isso. Não dá nem para acreditar num negócio desse. Olha, senhor Moisés, o senhor disse aí que anjos não se casam e não se dão em casamento. E também o senhor disse aí que a expressão filhos de Deus não se refere a anjos nessa passagem, porque homens que servem a Deus, eles são chamados de filhos de Deus, mas eu não concordo com isso. E o senhor disse que não tem ligação nenhuma também com os dias de Noé e com os dias de Sodoma e Gomorra. O senhor quer dizer que se refere às descendências aí de Sete. Mas, como eu já disse, eu vou ler mais um texto aqui para o senhor, que se encontra em 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: certamente, se Deus não se refreou de punir os anjos que pecaram, mas lançando-os no Tártaro, entregou-os a covas de profunda escuridão, reservando-os para o julgamento. E ele não se refreou de punir o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, junto com mais 7, quando trouxe um dilúvio sobre um mundo de pessoas ímpias, e reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e de Gomorra, e ele as condenou, estabelecendo para as pessoas ímpias. Então nós vemos aqui, senhor Moisés, nesse versículo, que
tem ligação a expressão filhos de Deus com os dias de Noé e com os dias de Sodoma e Gomorra. Então foram anjos que desceram ali, abandonaram a sua habitação, como eu já citei aqui, que a Bíblia ensina isso, e eles se materializaram e tiveram relações com as mulheres, e nasceram filhos deles, e aí por isso que nasceram os gigantes. E quando você fala aí que a gente não tem base bíblica para isso, que a gente precisa de usar livros apócrifos aí, que é o livro de Enoque, eu quero te falar, quero te dizer, senhor Moisés, que nós não usamos aí livros apócrifos não, nós só baseamos na Bíblia, só nas Sagradas Escrituras. Então, eu não concordo literalmente aí com tudo isso que você vem falando aí, porque a gente defende a verdade, a gente defende o que está escrito aqui na Bíblia. Nós não vamos por outras coisas, por livros de teologia, por essas coisas que vocês usam aí não. Olha, agora você não usou somente Judas, versículo 6 aí, né, que fala que os anjos eles pecaram e foram aprisionados, mas você usou aí também por base bíblica agora aí, 1 Pedro 3, versículo 19 e 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, né, argumentando aí que esses textos aí das rebelião, desses anjos que pecaram e foram aprisionados aí, deixaram a sua habitação, vocês querem falar que faz ligação aí com o mundo antigo de Noé. Mas como eu já disse, os anjos eles foram expulsos de imediato aqui para a Terra, na rebelião de Satanás. Lúcifer, esse nome não se encontra na Bíblia, o nome Lúcifer, o filho da alva. Esse é o nome que deram para ele porque significa o portador da luz. Lá em Ezequiel capítulo 28, nós vamos ver ali que Satanás ele era um querubim ungido, ele era um anjo protetor, ele era um ser resplandecente, um ser formoso. Então, ali em Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 13 ao 17, fala que pela sua formosura, pelo seu resplendor, ele se rebelou. E quando nós olhamos lá em Isaías 14, versículo do 11 ao 15, lá vai nos dizer, vai nos mostrar lá que Deus ele prevê os pensamentos ali de Satanás, e lá fala que Satanás ele dizia no seu coração, subirei eu acima das estrelas e acima das estrelas eu farei meu trono acima do trono de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Mas ali fala que contudo Deus disse, mas contudo tu serás levado ao mais profundo do inferno, ao mais profundo do abismo. E quando nós olhamos ali em Apocalipse capítulo 12, versículo 3 e 4, lá está falando de um grande dragão vermelho que através da sua cauda ele levou consigo a terça parte das estrelas, que são os anjos de Deus, e eles foram lançados aqui para a terra. Então eles foram expulsos de imediato. Foi bem antes de Deus ele criar o ser humano. E isso é tão verdade que lá em Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus ele disse que ele viu quando Satanás ele caiu do céu como um relâmpago, entendeu? Então o inimigo, Satanás, ele foi expulso de imediato aqui para a terra. Gostaria de fazer uma pergunta para você. Você insiste aí que são os anjos que se materializaram e tiveram relação com as mulheres, por isso que nasceu os nefilins, os gigantes, os homens de fama ali. Mas vai uma pergunta então para você. Os nefilins eles foram mortos no dilúvio, porque a Bíblia fala que só sobrou 8 pessoas que eram a família de Noé. Então eu pergunto para você, se sobraram 8 pessoas, então como que lá em Números capítulo 3, versículo 33, começa a falar novamente da raça de gigantes nefilins? Lá fala de Arba, Sensai, Aimã, Talmai, Golias, tudo eles, a Bíblia chama eles de nefilins. Então isso prova aí, mais uma vez, que não é os nefilins, os gigantes, não é por causa da relação de anjos com mulheres, mas sim que é uma raça de gigante que já havia, que já existia antes dos filhos dos homens conhecer, dos filhos de Deus conhecer as filhas dos homens. Então já existia antes essa raça e após também continuou existindo, entendeu? Também, senhor Moisés, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Por que a Bíblia menciona, então, de uma forma especial, esse casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, de uma forma especial, sendo que casamentos já existiam naquela época há 1500 anos? Então, por que a Bíblia menciona, então, de uma forma especial esse episódio, se não é relação de anjos com mulheres? Olha, eu não vou dizer aí que a Bíblia não quis mencionar sobre o relacionamento aí dos filhos de Deus com os filhos
com as filhas dos homens, não de uma maneira especial. A Bíblia sim, mencionou sim. Mas por que ela mencionou de uma forma especial? Nós vemos isso no versículo 5 aqui. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má e continuamente. Então por que Deus resolveu destacar aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, no versículo 4, aí, essa relação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens? É porque após isso, o homem ter pecado, né, de ter tido relação com um jugo desigual, o que aconteceu? A maldade se multiplicou ainda mais, o pecado. Então por isso que Deus fez questão de registrar esse momento aqui, quando a linhagem de Sete começa a se relacionar ali com a linhagem de Caim, que era a linhagem do maligno ali. Você entendeu, meu querido? Gostaria, senhor Moisés, de terminar essa conversa com você aí, falando para você que os anjos, essa expressão aí, filhos de Deus, é usada sim para anjos, viu? E gostaria de falar para você, senhor Moisés, que os anjos, eles se materializam. Nós vamos ver diversas passagens na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 18, versículo 1, Gênesis capítulo 20, versículo 22, Gênesis capítulo 19, versículo do 1 a 11. Então nós vemos várias passagens bíblicas que mostram os anjos usando essa expressão para anjos, eles sendo chamados de filhos de Deus. E quando nós lemos lá em Jó capítulo 1, versículo 6, Jó capítulo 2, versículo 1, lá também é usada a expressão para anjos. E também, eu já li para você, senhor Moisés, que lá em Judas versículo 6, lá fala que os anjos eles abandonaram a sua habitação e eles pecaram, e eles foram aprisionados. Lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, e 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, lá a gente pode ver lá que esses textos aí, eles fazem ligação com os dias de Noé. Então, eu termino essa minha fala aqui afirmando que sim, são os anjos que abandonaram aí a sua habitação, né, na rebelião lá no céu, juntamente com Satanás. Eles se materializaram aqui na terra em corpo humanos, e eles tiveram relação com mulheres e nasceram os nefilins, nasceram os gigantes, tá bom? Então, você vê aí se você quer acreditar nisso ou se você não vai querer acreditar. Depende de você, senhor Moisés, eu não posso fazer mais nada. Obviamente, né? Cada um tem direito de acreditar naquilo que acha mais convincente, né? Respeito aí a sua posição, o seu pensamento, né? O seu ponto de vista, mas gostaria de dar uma reforçada aqui em tudo aquilo que eu já falei, né? Porque a Bíblia mostra claramente que a expressão filhos de Deus aí também é usada, não é só usado para anjos, não. É usado também para homens que são da linhagem da promessa, da linhagem abraâmica, né? Do povo de Israel, da nação de Israel. E também a expressão filhos de Deus são usados para todos aqueles que servem a Deus. Eles são chamados de filhos de Deus, tanto os israelitas como os gentios. E também já mencionei aí que lá em Deuteronômio 14, versículo 11, mostra claramente que a expressão filhos de Deus foi usado, né? A expressão filhos de Deus foi usada ali para os descendentes de Sete, para a nação de Israel. E também mencionei que vários versículos, né, na Bíblia, de que homens espirituais eles se tornam filhos de Deus, não tem necessidade de eu mencionar novamente, mas lá em Romanos 9, versículo 8, lá está dizendo que os filhos da carne não são os filhos de Deus, mas os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são os filhos de Deus. E lá em Lucas capítulo 20, versículo 36, lá está dizendo que os salvos eles são iguais aos anjos, eles são chamados de filhos de Deus. Então fica claro que em Gênesis 6, versículo 4, a expressão filho de Deus ali está se referindo à linhagem do bem, à linhagem que serve a Deus, à linhagem de Sete, e não a anjos ali. Porque lá em Mateus capítulo 22, versículo 30, o próprio Jesus Cristo ele diz que anjos eles não se casam e não se dão em casamento. Então o anjo não tinha como se materializar para vir querer casar aqui, ter relação com mulheres aqui na terra. Isso é um absurdo, né? E também nós vemos que depois do dilúvio continuou existindo o gigante. Se havia morrido ali todos os gigantes ali, isso que eu acho engraçado, morreu todos os gigantes ali no dilúvio, né? Só sobrou 8 pessoas que era a família de Noé. Então como que agora
ali em Números 13, capítulo 13, versículo 33, começa a aparecer gigante novo, os nefilins, a mesma expressão usada ali no hebraico, nefilins, os gigantes, né? Ali nós vamos encontrar Arba, Sensai, Aimã, Talmai, Golias. Então, isso prova claramente aí que em Gênesis capítulo 6, versículo 4, já existia uma raça de gigante, antes dos filhos de Deus conhecer as filhas dos homens. E depois que eles conheceram, continuaram a nascer mais gigantes também, né? Só que, como eu já disse, todos os gigantes foram expulsos ali, aliás, foram mortos ali no dilúvio. Então, se aparecem eles novamente em Números 13, versículo 33, os nefilins novamente, então isso significa que era somente uma raça de gigante, não era filhos que nasceu híbrido, não, híbrido de anjos e homens, não, mas que só era somente raças de homens gigantes, conforme a Bíblia mostra mais raças de gigante depois, mais para frente, que é os anaquins, os eminins, os refaíns, os anzumins e os uzins. Então também gostaria de estar encerrando a minha participação aqui nesse diálogo, nessa conversa aí sobre esse tema aí, da expressão filhos de Deus, né? Porque não é por muito eu falar que eu vou convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo. Mas, como eu sempre digo, nós temos que tomar cuidado, porque lá em Mateus 28, versículo 19, lá está dizendo que nós temos que ir e ensinar as nações, né? Então, nosso dever é ensinar. Em Marcos 16, versículo 15, fala: ide por todo mundo pregar o evangelho. Então, isso que nós estamos fazendo é pregando o evangelho a toda a criatura. Mas nós temos que tomar cuidado, porque em Mateus capítulo 22, versículo 19, Jesus Cristo ele diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, lá está dizendo que o povo ele foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E lá em João capítulo 8, versículo 32, está dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E lá em Mateus capítulo 24, versículo 11, lá está dizendo que nos últimos tempos se levantariam muitos falsos profetas e enganariam a muitos. Então, você que assistiu esse vídeo aí, esse debate, essa palestra até o final, quero agradecer você aí e que você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento, e fiquem todos na paz do Senhor.